Estamos na era digital, era em que as relações sociais foram parar dentro dos computadores. E o Brasil é apontado como o país que mais faz uso dessas ferramentas, de acordo com uma pesquisa publicada em março deste ano. Quem tem o perfil em microblogs, em sites de relacionamento, sabe bem do que estamos falando. E é sobre as redes sociais digitais que nós vamos conversar agora com o professor da UFAM, doutor em Linguística, Sérgio Freire, e com o professor, coordenador do curso de Publicidade do IFAM, André Salgado. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Maria. Professor, explica pra gente, do ponto de vista científico, como que se explicam essas redes sociais, como é que elas funcionam? O conceito de rede social, na verdade, é um conceito que antecede a internet. Nós vivemos em rede social analógica aqui fora. E a internet ela veio potencializar essas redes. Então você tem suporte e programas como o Orkut, o Twitter mesmo, né, o Twitter, né, que acabam abrindo um espaço maior para que essas relações sociais que acontecem aqui fora aconteçam também dentro do ambiente virtual. Agora, como é que a publicidade explica também esse movimento, esse fenômeno? Houve alguma mudança na maneira de comprar informação? Sim, houve com certeza, e hoje as empresas, não só empresas, hoje a gente tem bastante efeito de como uma marca pode ser potencializada usando essas ferramentas, né? Não só aquelas mídias tradicionais, e conseguir atingir um público muito maior. O que mudou na forma de comunicação, saindo da era de pessoa para pessoa, para a tela do computador? O que houve de mudança com isso? Várias mudanças, na verdade. Agora, eu sou linguista, eu olho esse fenômeno, a gente pesquisa isso nos nossos grupos de pesquisa na UFAM, tanto no mestrado em comunicação quanto no mestrado em letras, a partir da linguagem. Então, uma das coisas que mudou é a proxêmica, que é um termo que a gente usa na linguagem, para falar sobre o distanciamento, a distância entre as pessoas que estão na interlocução. E as redes digitais, a internet, ela diminuiu esse espaço. Então, hoje você tem um contato muito maior de pessoa para pessoa, de pessoas para empresas. O espaço que havia, o distanciamento, a mediatização que tinha, hoje já não existe mais, hoje é direto. E as empresas precisam pensar o que está se deslocando em relação a isso, as empresas de publicidade também, as pessoas que hoje são marcas também. Nós estamos saindo da era da invasão da privacidade para a era da evasão de privacidade. Se você não estiver na rede social, você acaba sendo um sem arroba, né, sem identidade. Então, isso hoje é capital simbólico, está conectado. Hoje o sujeito conectado é uma necessidade para que você se localize socialmente, para que você tenha um lugar social. Cada vez mais isso está sendo cobrado das pessoas e dos profissionais. Agora, também existe o fenômeno de ir para o computador, mas as pessoas acabam indo se encontrar pessoalmente, não acontece isso? Ou seja, uma inversão. Quando começou esses movimentos, muita gente falava que as pessoas iam se isolar, mas não, mudou isso também? Não é um isolamento. Na verdade, as redes sociais elas vieram trazer uma ampliação dessas relações, né? Você tem mais um canal de relacionamento. E é claro que esses canais transbordam. E há encontros, né, de orkuteiros, de twitteiros, movimentos que são organizados como os flash mobs, que são todos organizados através da internet e ganham espaço no mundo virtual. Essa separação, Maria, entre virtual e real, ela é meramente didática hoje em dia, né? Hoje em dia você está conectado, conecta esses dois mundos através do dedo no mouse. Então essa é a conexão que existe, é meramente, como a gente fala, teórica de visão, porque quem está no mundo virtual está no mundo real, e o que você faz no mundo virtual tem impacto no mundo real e vice-versa. Agora também existe necessidade de estudar esses movimentos. O que o meio científico faz para já prever o que vai acontecer com isso nos próximos anos? Olha, eu acho que nós estamos numa fase ainda descritiva, né? No primeiro momento, tentando entender o que está acontecendo. É meio complicado você prescrever, é como se faz com a gramática. A gramática ela quer dizer, isso é certo, isso é errado na língua. E o linguista diz, olha, o certo e o errado depende do uso e do momento. Então, mutatis mutandis, guardadas as proporções, isso também está acontecendo com as redes sociais. Nós estamos tentando entender o que está acontecendo, em vez de estar descrevendo, tem que ser assim, tem que usar assim, assado, etc. Porque a partir do momento que a gente entende como é que essas discursividades estão se organizando, você começa a pensar a sua área específica para trabalhar nessa discursividade, seja ela relações públicas, seja ela linguística, seja ela a educação, a publicidade, enfim. E hoje em dia, como é que as empresas podem tirar vantagem desse tipo de serviço? E inclusive os clientes, né, as pessoas, os usuários da internet, como que eles podem ter mais acesso a essa comunicação diretamente com a fonte, com os vendedores, com as empresas que fornecem os serviços e produtos? O consumidor final e a empresa, né? Então, na verdade, vou até falar do seminário, que o seminário em si ele não vai abordar somente essa parte da ferramenta em si, mas todo o contexto, né? E hoje uma empresa ela consegue
médio e longo prazo, alavancar a sua marca, conseguir se postar lá dentro em um canal de comunicação muito mais rápido, como o professor... Ou destruir a sua marca, né? Isso, e a destruição é em minutos. Você consegue queimar a sua marca, então tem que ter muito cuidado com o uso dessas ferramentas. Como o professor colocou, o uso dessas ferramentas tem que estar potencializado num cuidado muito maior, né? Inclusive esse ano, que é ano de campanha eleitoral, ou seja, muitos políticos também vão fazer uso disso. É bom que as pessoas saibam usar? Precisa saber usar. Na ferramenta que a gente tem estudado mais especificamente, que é o Twitter, tentando entender um pouco de como esse funcionamento se dá, uma coisa é certa, há algumas coisas que são pacificadas, que os teóricos já mais ou menos aceitam como dada. Uma delas é que você precisa, diferentemente das drogas, você precisa ser usuário das redes sociais para falar sobre elas, né? E precisa ser você a gerenciar o seu perfil. Então, se o político entra para ter um perfil no Twitter, por exemplo, tem que ser ele, não adianta ser um assessor. Né? E ele precisa estar pronto para ouvir uma entrevista coletiva feita por não jornalistas e sem mediadores. Isso. Né? É verdade. Bem, agora um seminário está sendo organizado, né, isso pelo IFAM, onde o professor Sérgio Freire vai ser um dos palestrantes. E a quem é direcionado esse seminário e onde as pessoas já podem se inscrever? É o primeiro seminário de produção publicitária do Instituto Federal do Amazonas, né? E como pontapé e sempre está atualizado o que está no contexto atual, redes sociais. E para o público é aberto, né? Pode ser empresa, pode ser RP, comunicadores, em geral publicitário e estudantes. E as inscrições pela internet, né? www.meadiciona.com/publifam. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista, uma boa tarde. Obrigado, e os grupos folclóricos já estão ensaiando para as apresentações do festival que começam no dia 6 de junho em Manaus. Os destaques investem dinheiro